Boa noite, amigos. Hoje vamos mergulhar em um casamento que parece saído de um conto esquecido, a união de dois camponeses na Idade Média, onde promessas sagradas se misturavam ao cheiro de churrasco, brigas de bêbados e o ocasional mugido de uma vaca desavisada. Antes de nos acomodarmos nessa viagem no tempo, que tal um gesto simples? Se o que fazemos aqui ressoa com você, deixe seu like, se inscreva no canal e nos conte nos comentários de qual canto do mundo você nos acompanha, e que horas são aí. Nada nos enche mais de curiosidade do que saber quem está do outro lado da tela, compartilhando conosco essas histórias que o tempo quase apagou. Agora, imagine a cena: nenhum convite de velino dourado, nenhum selo de cera vermelha, nem mesmo um corvo mal-humorado largando um pergaminho no telhado de palha. Na aldeia medieval, o anúncio de um casamento se espalhava como fogo em palha seca, através do mais eficiente sistema de comunicação da época, a fofoca. Tudo começava com um sussurro junto ao poço: ouviram? O Tomás e a Beatriz vão se casar. Em questão de horas, o padeiro já sabia. No dia seguinte, o moleiro repetia a notícia com um sorriso maroto: esse aí finalmente arrumou jeito. E assim, como uma onda, a informação se alastrava, indiferente ao interesse de quem a recebia. Até as ovelhas, ao anoitecer, pareciam mastigar a novidade com mais entusiasmo. O padre, ironicamente, era sempre o último a ficar sabendo que, afinal, para ele, um casamento a mais era só mais uma missa para rezar entre um batizado e um enterro. Aqui, a palavra convidado não fazia sentido. Se você respirava e conseguia andar até o local, já estava automaticamente incluído. Não importava se você era parente dos noivos ou apenas um estranho de passagem, o que contava era a promessa de comida farta, bebida que queimava a garganta e, se a festa esquentasse demais, uma briga para animar a noite. Os noivos não perdiam tempo fazendo listas ou controlando a entrada, podiam aparecer 10 pessoas ou metade da vila. Quanto mais gente, melhor, afinal, mais presentes significavam mais galinhas no terreiro ou um saco extra de nabos para o inverno. Em uma economia onde cada grão de trigo era contado, cada hóspede era um potencial investimento. E o tempo? Bem, o tempo era uma noção flexível. Ao meio-dia poderia significar qualquer coisa entre o nascer do sol e o pôr do sol. Relógios? Só o sol no céu e a capacidade duvidosa de calcular quanto ele já tinha percorrido desde a última vez que você parou de ordenhar as vacas. Havia quem morresse antes da cerimônia, quem se embriagasse e esquecesse o caminho, ou quem, como um pobre homem da nossa história, continuasse ceifando cevada sem nem perceber que o casamento tinha acontecido sem ele. Afinal, em um mundo onde os dias se mediam pelo suor e não pelos ponteiros, perder a noção das horas era quase uma tradição. Não havia protocolos de assentos nem cartões com nomes caligrafados. Você se sentava onde coubesse, num tronco, numa pedra ou, com sorte, num monte de feno fresco. Se o lugar já estivesse ocupado por um porco, azar o seu, o porco tinha prioridade. Aqui, a etiqueta era simples: se você não estivesse nu e, de preferência, tivesse tirado a palha do cabelo, já estava vestido para a ocasião. A noiva, é claro, fazia um esforço para se arrumar, mas não espere um vestido branco imaculado. Branco era impractico, caro, sujo fácil e um imã para todo tipo de bicho da vila num raio de 2 metros. Em vez disso, ela usava tons de marrom, cinza ou aquele quase branco a que já tinha sobrevivido a 3 colheitas e um incidente envolvendo uma ovelha particularmente teimosa. Se fosse primavera, talvez enfeitaria o cabelo com um coroinha de flores silvestres, se não, uma fita velha, talvez de uma cortina desgastada ou de um cinto emprestado, já bastava. Seu objetivo não era parecer uma rainha, mas simplesmente não cheirar a cebola recém-colhida. O noivo, por sua vez, tentava parecer apresentável, lavava a única camisa que tinha, se é que a lavar era a palavra certa, pentear os cabelos, se ainda os tivesse, e, se fosse dono de um par de sapatos, os calçava. Se não, ia descalço, sem culpa. Pés calosos eram um sinal de trabalho duro, não de falta de educação. E se exalasse um leve aroma de chiqueiro? Bem, naquela multidão, isso era quase um perfume comum. Higiene pessoal era um conceito relativo. Sabonete existia, mas não daquele que você gostaria de cheirar de perto. Banhos eram sazonais, ou quando a chuva resolvia colaborar. Então, a maioria dos convidados não chegava brilhando de limpeza, mas pelo menos ainda eram reconhecíveis como humanos. Joias. Raras, mas significativas.
Um cinto com uma bolsa extra era chique, um chapéu com uma pena, ousado, um dente na boca, puro luxo. Crianças apareciam cobertas de lama, exibindo com orgulho insetos ou galhos encontrados pelo caminho. Os velhos vinham embrulhados em seus mantos de sempre, murmurando comparações com os casamentos da minha época. Mas ninguém ligava para as barras desgastadas das roupas ou as mangas remendadas. Não era um desfile de moda, era uma pausa rara no trabalho, um momento de alegria compartilhada. Se você chegasse com os 2 sapatos e todos os dentes, já era quase nobreza. O local da cerimônia? Qualquer lugar onde coubesse a multidão e menos de 5 porcos. Ideal seria o pátio da igreja, mas nunca dentro dela, esse espaço era reservado para nobreza ou santos particularmente exigentes. Os camponeses se viravam com o que tinham, trocavam juramentos ao pé de uma árvore, junto a uma cova ou perto de um galinheiro que, às vezes, servia de palco para a banda local, ou seja, um galo cantando fora de hora. Grama era um luxo, geralmente, o chão era ou seco e rachado ou encharcado, crivado de buracos inesperados. Se tivesse chovido no dia anterior, que geralmente chovia, a festa acontecia em um lamaçal generosamente temperado com esterco. Os convidados, em seus sapatos de gala, ou seja, os mesmos de sempre, mas com uma expressão de resignação, não esperavam arcos de flores nem altares de carvalho. Ficavam em pé, agachados ou apoiados em cercas que rangiam ameaçadoramente. Às vezes, alguém trazia um banco, que os mais velhos ocupavam como se fosse um trono real. A decoração? Basicamente, mato. Se alguém pendurava algumas flores ou fitas em um poste, já era considerado um gesto de sofisticação digno dos melhores salões. O resto do cenário era completado pelos animais, cães farejando tudo, galinhas esbarrando nas pernas das pessoas, uma cabra que, por acaso, aparecia justamente na hora dos votos. E, é claro, os aromas, o cheiro dos porcos no campo ao lado, o perfume persistente do ensopado de repolho de alguma panela próxima, misturado ao suor e à cachaça caseira. Era uma sinfonia olfativa medieval, mas ninguém reclamava. Afinal, até uma poça de lama cercada de composto era melhor do que mais um dia debulhando cevada sob o sol escaldante. Quando os noivos finalmente se postavam diante do padre, a maioria dos convidados já estava exausta, queimada de sol ou no 3º copo de hidromel. Mas isso não importava, a cerimônia não era um espetáculo shakespeariano. Era rápida, desajeitada e, se o padre estivesse com pressa, ainda mais curta. Para os camponeses medievais, o casamento não era sobre flores, alianças ou juramentos lacrimejantes, era um contrato claro, pragmático. Até o século X, a igreja já exigia a presença de um sacerdote, mas, na prática, muitos casais se consideravam unidos no momento em que declaravam seu consentimento perante testemunhas: eu te aceito, e você me aceita. Romântico no sentido mais prático e fiscal possível. Alguns rituais incluíam uma bênção e algumas frases em latim, mas a maioria dispensava até o beijo, não por timidez, mas por simples nojo de encostar nos lábios de alguém que não via sabão havia 6 dias. O padre podia fazer o sinal da cruz, murmurar uma oração e sair correndo para a próxima tarefa, cavar uma cova ou xingar um ganso teimoso. Alianças? Quase inexistentes. No máximo, alguém encontrava um pedaço de cobre torcido ou herdava uma relíquia duvidosa. Alguns casais trocavam pequenos objetos, um pedaço de tecido, uma faca ou uma moeda. Outros apenas apertavam as mãos e torciam para que ninguém mudasse de ideia antes do anoitecer. O essencial era o consentimento, que ambos tinham que concordar em voz alta, diante de todos. Se a noiva permanecesse em silêncio, com um olhar de quem queria fugir, tecnicamente o padre deveria adiar a cerimônia. Mas um olhar severo dos pais ou a menção ao dote já pago costumavam apressar as coisas. Afinal, em um mundo onde a sobrevivência dependia de alianças, sejam elas de amor ou de conveniência, hesitar não era um luxo que muitos podiam se dar. Era isso. Sem música de órgão, pétalas ou discursos longos, apenas 2 camponeses que, afundados na lama, diziam sim ao trabalho compartilhado, aos filhos barulhentos e, se a sorte sorrisse, a um bom cobertor de lã. E apesar da simplicidade, o momento era solene. Entre amigos, animais e crianças curiosas, eles se uniam não com rendas ou incenso, mas com palavras. E no mundo medieval, palavras tinham peso, especialmente quando seguidas de cerveja. Quando os camponeses falavam em banquete, queriam dizer: hoje a comida é de mais de um tipo, e ninguém precisará roubá-la.
A ceia nupcial não era servida por garçons nem tinha cardápio impresso. Havia apenas uma enorme panela comunitária, fervendo há horas, que continha metade das esperanças da aldeia e todos os seus tubérculos. O prato principal era um ensopado de repolho, alho-poró, cebola, cevada, nabo e ervilhas secas. Se a sorte estivesse do lado deles, um pedaço de carne em frango, se alguém fosse generoso ou imprudente. Caso contrário, o sabor dependia da quantidade de sal ou do acaso. Os convidados não se sentavam à mesa e encontravam uma pedra, um banco ou um cão resistente. As tigelas passavam de mão em mão. Se não tivesse a sua, comia com os dedos ou pedia emprestado ao vizinho. As colheres, quando existiam, eram de madeira, compartilhadas ou imaginárias, então a maior parte do trabalho ficava por conta dos dedos. As bebidas, essas sim, eram melhores. A cerveja jorrava em abundância, caseira e mais forte do que parecia. Descia fácil, queimava um pouco a garganta e fazia até o ensopado queimado parecer uma festa. A água, tecnicamente uma opção, era evitada, além de insossa, muitas vezes era um coquetel bacteriano. A cerveja era mais segura. E alegre. O pão, quando havia, era tão denso que poderia nocautear um porco, ou fresco e azedo, ou duro e afiado como uma arma. O queijo aparecia só se a vaca estivesse de bom humor naquela semana. Sobremesas. Só se alguém trouxesse bagas ou frutas secas, mas as bagas não inspiravam confiança. Ainda assim, era riqueza aos olhos camponeses. Uma segunda ou terceira porção já era luxo. Crianças corriam por todos os lados com cascas de pão na mão. Os mais velhos mastigavam com prazer, apesar da falta de dentes, enquanto cães esgueiravam-se entre as pernas, recebendo mais comida do que o habitual e menos gratidão do que mereciam. E embora não houvesse bandejas de prata nem pratos sofisticados, o banquete tinha significado. Era uma chance de comer até não aguentar mais, descansar, celebrar algo além da mera sobrevivência após o inverno. Porque quando sua vida é ditada pelas estações, pelo arado e por surtos aleatórios de peste, qualquer desculpa para se reunirem, comerem e rirem alto já era uma vitória. Mesmo que tudo isso, no fim das contas, tenha gosto de repolho cozido. Esqueça liquidificadores e toalhas de mesa bordadas. Na lista de presentes de um casamento camponês medieval, lia-se apenas: traga o que puder, de preferência vivo ou comestível. Os dotes não eram sobre sentimentos, mas sobre sobrevivência. Os convidados traziam o que tinham: alguns ovos, um pedaço de queijo duro, uma galinha de pernas amarradas ou, em casos de extrema generosidade, um pequeno saco de grãos. Eram investimentos práticos na nova vida do casal, porque nada dizem parabéns pelo casamento como meia dúzia de nabos. Às vezes, alguém aparecia com algo mais interpretativo: uma colher de madeira com marcas de dentes, uma cabra manca de olhar duvidoso ou um pote de barro rachado que já havia circulado por 3 casamentos. Mas até isso era melhor do que chegar de mãos vazias. Comparecer sem presente era sinal de extrema pobreza ou de uma audácia que ninguém perdoava. Dinheiro? Raridade. A maioria dos camponeses mal via moedas, e quando via, guardava-as como dragões guardam ouro. A ideia de dar dinheiro de presente de casamento soava absurda. O mundo funcionava por troca, não por metal. Se alguém oferecia à noiva um jarro de cerveja ou um pão fresco, era quase como um gesto real. Às vezes, os presentes migravam de um casamento para outro, numa dança medieval de reaproveitamento. Um ganso dado no seu casamento poderia aparecer no do seu primo, um ano depois, mais velho, mais raivoso e com histórias para contar. Diziam que um jarro de barro específico circulava por festas havia uma década. Ninguém lembrava de onde viera, e ninguém ousava ficar com ele. Mas os presentes não eram só para os noivos, tinham um peso social. Um dom útil mostrava que você se importava com o bem-estar daqueles que agora trabalhariam juntos, demonstrando boa vontade e, quem sabe, a esperança de que, quando fosse sua vez, alguém retribuísse com uma galinha especialmente gorda. E apesar da aleatoriedade e do reaproveitamento, havia calor nisso. Não eram coisas luxuosas, mas eram o que as pessoas podiam compartilhar. No mundo onde quase todos tinham pouco, dar algo já era um ato de generosidade, mesmo que esse algo fedesse a esterco pela metade do caminho. Toda aldeia medieval tinha seu próprio elenco de personagens pitorescos, e todos eles apareciam nos casamentos, sem convite e impossíveis de ignorar.
Era uma mistura de assembleia pública com reality show, só que sem câmeras e com mais cabras. Primeiro, vinha a fofoqueira local, geralmente uma mulher idosa que sabia de tudo sobre todos e não tinha filtro algum. Começava com "que Deus abençoe os noivos", mas terminava com "embora todos nós nos lembremos do que aconteceu no último verão, atrás da padaria". Ela não tentava mexer com a panela, ela era a panela. Depois chegava a parteira curandeira, parte sábia, parte bruxa, fonte inesgotável de fofocas. Ela abençoava o casal com uma erva misteriosa que ninguém reconhecia e murmurava que suas vacas sempre deem leite, se não secarem. Todos a sentiam solenemente, evitando olhá-la nos olhos. Lá estava também o velho soldado, que não lutava havia 30 anos, mas ainda usava um pedaço de elmo amassado e contava a mesma história de uma batalha perto da França que, provavelmente, nunca aconteceu. Ele bradava aos noivos, tropeçava e caía. E, claro, o tio bêbado, presente em toda a aldeia, nariz vermelho, excessivamente carinhoso, inclinado a gritar um amor a uma guerra, enquanto tentava dançar com a avó de alguém. Ele oferecia uma colher torta ou um jarro suspeitamente leve de cerveja, mas era tradição. Acima de todos esses personagens, porém, o verdadeiro motor do casamento eram as fofocas. As bodas eram o terreno fértil para os sussurros mais suculentos: quem chegou atrasado, quem parecia de mais à vontade com o pastor, quem trouxe um presente suspeitamente igual ao do ano passado. Nada passava despercebido. Se havia uma mancha no vestido da noiva, alguém tinha uma teoria. Se o noivo parecia pálido, alguém jurava que ele estava enfeitiçado. As fofocas começavam durante a cerimônia e se arrastavam por semanas, tecidas nas conversas na fila do pão, passadas entre baldes de leite, gravadas na memória coletiva da aldeia. E, francamente, era disso que as pessoas viviam. A vida era dura, mas as fofocas eram de graça. Se você já esteve em um casamento onde ninguém contratou babá, imagine isso, só que com mais lama, menos dentes e zero supervisão. As crianças não ficavam sentadas, mastigando educadamente. Não. Elas corriam como esquilos enlouquecidos por açúcar, alimentadas por cascas de pão roubadas e pelo caos puro. E ninguém as impedia. Não porque os adultos não se importassem, mas porque estavam ocupados comendo, bebendo e evitando olhares de parentes do outro lado da família. Na falta de brinquedos ou entretenimento organizado, as crianças inventavam o seu próprio. Lançavam paus nas poças, atiravam torões de terra umas nas outras. E as crianças não se limitavam a perseguir galinhas ou a competir para ver quem tocava no burro do padre, um desafio que, por si só, já valia uma história para contar aos netos. Usavam nabos como projéteis, empilhavam fardos de feno como trampolins improvisados para quedas espetaculares e, sem falhar, pelo menos uma delas acabava rente ao caldeirão de comida. Não dentro, graças a algum milagre ou à intervenção tardia de uma tia distraída, mas perto o suficiente para deixar todos se perguntando como diabos ela havia chegado lá. Os bebês, por sua vez, eram transportados como sacos de batatas, ora pendurados no quadril de uma mãe, ora largados no chão entre dois passos de dança, onde ficavam até que alguém tropeçasse neles ou um cão roubasse o pedaço de pão que seguiam com os olhos esbugalhados. Choros eruptivos a cada 5 minutos, porque caíram, porque levaram uma mordida de outro rebento, porque o cachorro levou sua única refeição. Ninguém se desesperava. Era assim que as coisas funcionavam. Os noivos, aliás, mal notavam o caos. Quando muito, a noiva agarrava uma criança pelo colarinho durante os votos: segura isso aqui, por favor, antes que ele incendeie a igreja, e a entregava ao primeiro parente que passasse, enquanto o pequeno, sem pestanejar, escapulia como um gremlin medieval em busca de mais travessuras. Às vezes, as crianças mais velhas, autoproclamadas autoridades do grupo, impunham suas regras com a delicadeza de senhores feudais em miniatura: não, você não pode sentar aqui. Sim, nós podemos pegar seu pão. E se reclamar, te enterro até o pescoço na pilha de esterco. Era um misto de o Senhor das Moscas com lama e higiene questionável. Mas a verdade era que, para elas, o casamento era o único momento em que a anarquia não só era permitida como encorajada. O raciocínio era simples: se não voltarem arranhados, com hematomas e migalhas de estranhos na roupa, é porque nem estiveram aqui. No fim do dia, a maioria desmaiava sobre os fardos de feno, pegajosos de suor e esgotados. Alguns exibiam ferimentos leves, um corte aqui, um galho quebrado ali, mas ninguém se surpreendia. Era tradição.
E se as crianças eram o caos em movimento, a música era sua trilha sonora improvisada. Não havia orquestras nem ensaios, havia som, extraído de qualquer coisa que produzisse ruído. Se desse sorte, aparecia um vizinho com um violino desafinado. Se desse muita sorte, ele conhecia mais de uma melodia. Na maioria das vezes, porém, a tarefa cabia àquele sujeito que, em toda a aldeia, jurava saber tocar flauta, gaita de fole ou uma alaúde de 3 cordas mal afinadas e uma dose generosa de autoconfiança. Às vezes, o instrumento era inventado na hora, uma tampa de panela e um pau, 2 jarros batendo um no outro, ou simplesmente o assobio enérgico de um velho sem dentes, que achava estar produzindo uma sinfonia. Na falta de instrumentos, bem-vindos ao coral dos bêbados. Alguém sempre se lembrava, ou achava que se lembrava, de uma canção de casamento, e lá vinham os versos embaçados, ligeiramente obscenos, repetidos até que alguém desmaiasse ou esquecesse a letra. Os tambores? Qualquer coisa que soasse ao ser batida, baldes, barris, uma vez até um ganso gordo dentro de um saco, que protestava a cada pancada com grasnidos indignados. O ritmo era mantido, acima de tudo, pelo estampido dos pés no chão, um método que servia tanto para dançar quanto para espantar ratos. O repertório, é claro, era limitado. As canções se dividiam em 3 categorias infalíveis: 1. As de amor, onde alguém morria no final; 2. As de bebedeira, onde todos morriam no final; e 3. As baladas históricas, onde todos morriam e perdiam suas ovelhas. Ninguém se importava com técnica. O que valia era o volume, a garra. Se você gritava com convicção, era músico. Se mantinha o ritmo, era profissional. Se conseguia bater palmas sem cair, virava lenda. As crianças contribuíam com guinchos agudos, os cães uivavam em coro, e às vezes um galo tentava um solo, desastroso, mas entusiasta. Era um caos. E, no entanto, de algum modo, funcionava. A paisagem sonora era desafinada, áspera, às vezes até perturbadora, mas enchia o ar com algo que, se não era exatamente alegria, ao menos era barulho. E, para camponeses que só ouviam o sino da igreja ou a chuva gotejando pelo teto furado, aquilo era um milagre. Um milagre curto, sujo, efêmero. Assim que a música começava, e por música entenda-se o bater rítmico de pés e o assobio desafinado de alguém, era questão de tempo até que as danças explodissem. E por danças não se entendia valsa ou passos de corte. Entendia-se pisar forte, balançar os braços e pular de maneira mais ou menos coordenada, com a energia descontrolada de quem passou os últimos 6 meses curvado sobre um campo de cevada. Não havia coreografias nem passos ensaiados. Havia apenas o instinto de celebrar, profundamente caótico, mas inegavelmente sincero. As pessoas se agrupavam em círculos desajeitados, ou algo entre um círculo e uma multidão desgovernada, e se moviam. Podia haver palmas, gritos, pisadas que faziam a terra tremer e as aves voarem assustadas. As mãos batiam nos ombros alheios, lá às vezes, as costas levavam tapas acidentais, ou não. Os mais velhos incentivavam com gritos de vai, velho, mostra que ainda aguenta, enquanto os que tentavam passos mais elaborados, geralmente aqueles que já tinham visto um dançarino ambulante anos atrás, acabavam girando sem jeito e caindo, fingindo que era parte do número. Calçados. Opcional. Depois do segundo baile, a maioria os perdia, os chutava para longe ou simplesmente descobria que atrapalhavam. Pés descalços batendo na lama viravam mais um instrumento de percussão. Quedas eram não só esperadas como aplaudidas. Os noivos, é claro, não tinham escolha a não ser participar. Eram empurrados para o centro do círculo sob vaias e incentivos, dançando vermelhos de vergonha ou de riso, enquanto as crianças imitavam seus movimentos com a graça de filhotes de pato bêbados. Sempre havia um ousado que iniciava uma corrente humana, ninguém sabia onde tinha aprendido aquilo, mas funcionava. E embora ninguém chamasse aquilo de arte, era real. Era a alegria bruta de gente que dizia: estamos vivos. Estamos fedidos. Estamos juntos. Vamos nos mexer antes que o sol nasça e tenhamos que voltar ao trabalho. O eu não era apenas uma bebida, era o sangue que movia a festa, o combustível que transformava um contrato sagrado em uma orgia de risos, confissões e, às vezes, corpos espalhados pela palha como sacos de grãos esquecidos. Num casamento, sua missão era clara: dissolver as fronteiras entre o sagrado e o grotesco, até que a cerimônia se tornasse menos um ritual e mais uma batalha gloriosa contra a sobriedade.
porque nenhum casamento camponês medieval se completava sem seu quinhão de caos, não o caos planejado, mas aquele que fermentava silencioso, como o vinho nas barricas, até que um cotovelo derrubasse o barril errado ou um olhar demorado demais acendesse a faísca que faltava. Comecemos pelos flertes. Os casamentos eram a mina de ouro dos corações solitários. Havia música, havia comida e, tecnicamente, um campo cheio de camponeses que passaram os últimos meses afundados até os joelhos na lama e no desespero. Era a rara chance de ver um rosto sem a máscara de exaustão que o trabalho impunha. Uma espécie de speed date medieval, olhares se cruzavam, flores eram entregues com torpeza, alguém arriscava um verso que, na melhor das hipóteses, rimava Luan com Antuan e, na pior, terminava em um engasgo e uma risada nervosa. O chão de terra batida virava ringue de conquistas, onde tropeçar em alguém podia ser interpretado como destino ou como sinal de que já era hora de parar de beber. Nem todos os flertes, é claro, eram bem-vindos. E era aí que as brigas começavam. As causas mais comuns? Alguém dançou muito perto da noiva, ou do noivo, de outro. Alguém derramou eu no manto emprestado. Alguém insultou a cabra de alguém e, no mundo camponês, ofender uma cabra era quase um crime de lesa majestade. Mas as brigas raras vezes eram sérias. Eram mais um teatro de empurrões, gritos ébrios e resmungos abafados na lama, que ninguém se dava ao trabalho de interromper. No fim, os envolvidos estavam tão cansados ou tão bêbados que esqueciam o motivo da contenda. Aperto de mãos, um copo dividido, e seguiam em frente. Afinal, o ódio não durava mais que a ressaca. E então havia os acidentes. Casamento mais gado mais eu era uma equação com resultados imprevisíveis. Galinhas eram pisoteadas, crianças caíam dentro de barris, alguém inevitavelmente tropeçava e mergulhava de cabeça no caldeirão da sopa. Uma vez, uma cabra enroscou-se no véu da noiva e a arrastou por 3 metros antes que alguém notasse. A noiva saiu ilesa. A cabra foi aplaudida. Ninguém se surpreendeu. Os acidentes faziam parte da diversão, eram o tempero das histórias que seriam contadas por anos. Lembram do casamento do Tomás, quando a velha Magda sentou em cima da colmeia? Lenda instantânea. Enquanto a nobreza tinha seus banquetes ensaiados e brindes calculados, os camponeses tinham eu derramado, beijos roubados e ferimentos leves na cabeça. E, de algum modo, isso parecia mais autêntico. Até que, em algum momento, geralmente após a 4ª canção de bebedeira, mas antes que a cabra roubasse o pão, alguém olhava ao redor e perguntava: e os noivos? Sorrisos cúmplices, sobrancelhas arqueadas, tias cutucando umas às outras. Ninguém precisava responder. Todos sabiam onde estavam os recém-casados ou, pelo menos, o que estavam fazendo. A noite de núpcias não era só tradição, era um ato jurídico. Na Europa medieval cristã, um casamento só se consumava quando era consumado, diante de Deus e sobre um colchão de palha mofada. Em alguns lugares, até havia testemunhas, uma mistura perturbadora de costume e curiosidade mórbida. Mais tarde, as aldeias, em um raro momento de sabedoria, abandonaram essa parte. Os noivos desapareciam no celeiro, no depósito, numa cabana varrida às pressas para a ocasião. Privacidade era um conceito relativo, não havia fechaduras e cortinas eram um luxo. Mas o importante era o simbolismo. A comunidade entendia: deixem-os ir, deixem-os se encontrar. Enquanto isso, a festa continuava. A ausência do casal não freava as danças, a bebida ou os cantos desafinados. Pelo contrário, dava combustível para os mexericos. Quanto tempo eles vão ficar lá? Aposto que ele tropeçou nas próprias botas. Ela parecia saber o que estava fazendo. A mãe dele disse que ele é desajeitado. Quando o casal finalmente reaparecia, desgrenhados, amassados, com o ar de quem sobreviveu a uma batalha, ninguém dizia nada em voz alta. Mas todos olhavam. O noivo recebia tapinhas nas costas. A noiva, acenos de aprovação e conselhos não solicitados das mulheres casadas desde a grande escassez de nabos de 1314. Alguns nem voltavam. Adormeciam no feno ou decidiam que aquele era o momento perfeito para começar a vida a dois, longe do barulho, da sujeira e dos vizinhos que não paravam de comentar. Ninguém os julgava. Depois de meses de trabalho e anos de espera, eles mereciam aquele breve escape da lama, do suor e das fofocas. A manhã seguinte não era um amanhecer romântico.
Era uma ressaca coletiva com cheiro de esterco. A música, as risadas e a caótica perseguição à cabra haviam desaparecido. No lugar, pés doloridos, jarros vazios e a lenta compreensão de que alguém definitivamente dormira sobre a plantação de repolhos. Os convidados emergiam de onde haviam caído, dos montes de feno, das carroças, dos galpões, ou simplesmente enrodilhados como gatos ronronantes ao redor da fogueira comum. Cabelos emaranhados, túnicas sujas de lama. Um homem usava um manto que não era seu e não parecia disposto a devolvê-lo. A mesa de festim, se é que podia ser chamada assim, era agora um campo de batalha, pães meio comidos, eu derramado, um caldeirão tombado e as inegáveis pegadas de uma galinha que claramente passará a noite toda ali. Alguém encontrou um sapato pendurado numa árvore. Outro havia adotado um cachorro. As crianças, é claro, já estavam de pé, energéticas e pegajosas, arrastando paus e cantando trechos das canções de casamento com letras inventadas. Um garoto passou orgulhoso com um ovo barulhento na mão, e ninguém sabia de onde ele o tirara, nem se a gança estava bem. Os noivos, provavelmente, ainda se escondiam. Apareceriam mais tarde, corados, exaustos e com palha no cabelo, prontos para começar a vida conjugal entre afazeres domésticos, cuidados com os animais e um leve pesar existencial. Mas naquela manhã, permitia-se que permanecessem quase míticos. Os que tinham o estômago mais resistente começavam a limpeza, resgatavam crostas de pão, empilhavam canecas, rolavam os barris de volta ao lugar. Outros simplesmente sentavam-se em toras, segurando a cabeça e murmurando preces por silêncio, chá forte ou uma viagem no tempo. O padre passava com um ar suspeitamente satisfeito. Ele não bebera, lembrava-se de tudo e, pior, estava disposto a discutir cada detalhe. E no entanto, apesar da bagunça, ninguém reclamava. Havia uma satisfação quieta no ar, o gosto residual da celebração. O casamento acontecerá. O casal estava unido. A aldeia se reunirá, dançara, comera, brigaram um pouco e sobrevivera. Isso bastava. Quando imaginamos um casamento medieval, a tentação é pintar um quadro de elegância, grinaldas de flores, vestidos longos, música suave filtrando-se entre as árvores. E talvez, em algum lugar, fosse assim. Mas para os camponeses, o verdadeiro legado dessas uniões era muito mais simples, era a lama nos pés, o riso rouco, os joelhos esfolados, a couve pisada e a comunidade. Esses casamentos não eram sobre prestígio. Não eram espetáculos feitos para impressionar. Não havia fotógrafos, organizadores de eventos ou mood boards. Havia apenas presença. A aldeia toda se reunia não só para ouvir os votos, mas para ser parte de algo raro, a alegria. Porque a vida do camponês medieval não era apenas difícil, era implacável. Fome, doenças, impostos, mau tempo e, às vezes, um senhor armado pisoteando seu campo de cevada. Em meio a tudo isso, o casamento era um grito de resistência. Um momento em que, mesmo que por uma noite, a fadiga dava lugar à dança, o silêncio à música e a solidão ao calor de corpos apertados, suados e vivos. A alegria era breve, e as distrações, suspeitas. Mas os casamentos eram a exceção, uma pausa coletiva no caos, o instante em que mãos sujas de terra seguravam pão em vez de ferramentas, e vozes cantavam em vez de praguejar contra as pedras. Mesmo que a sopa fosse insossa, a cerveja acabasse ou algum azarado levasse uma coice de burro, nada disso importava. O que valia era o vilarejo reunido para declarar: esses dois agora enfrentam o mundo juntos. Vamos todos gritar, chorar e derramar algo em sua honra. Por isso a herança do casamento camponês não se preservou em vitrais nem em manuscritos iluminados. Ela vivia nas histórias contadas à beira do fogo, na canção entoada durante a próxima colheita, no sorriso trocado entre um casal que, meses depois, dividia a mesma sopa rala, com mãos calosas e dívidas em comum. Estava no cheiro de feno, nas roupas remendadas, nas cicatrizes de galinhas bravas e nos sussurros que se transformavam em lendas. Era real, era bagunçada e pertencia ao povo. E se o mundo acabasse amanhã, como às vezes ameaçava fazer na Idade Média, pelo menos os camponeses guardariam essa memória, o dia em que a vida pareceu mais leve, em que ninguém trabalhou e dois disseram sim um ao outro, enquanto galinhas cacarejavam descontentes ao fundo. Mas antes que o vinho fosse servido ou a lira arrancada, havia regras. E muitas. Por trás do caos e das risadas que viriam mais tarde, o simpósio grego não era uma farra de estudantes bêbados. Era um ritual fechado, sagrado e meticulosamente coreografado.
Não se chegava e começava a beber. Isso seria barbárie. Primeiro, era preciso ser convidado. O anfitrião, o simposiarche, ou a senhor do banquete, selecionava cada nome com cuidado. Era um evento estritamente masculino. Só homens livres. Escravos serviam. Mulheres só entravam se fossem heteras ou cortesãs. As esposas ficavam em casa. A noite começava com o deipnon, o jantar, onde todos comiam semileitados inclinai, apoios acolchoados, cabeças repousando sobre almofadas como filósofos em repouso. Ainda não era o simpósio propriamente dito, apenas o aquecimento. O álcool ainda não havia chegado. Ele só aparecia depois que as mesas eram retiradas e o chão, varrido. Só então começava o verdadeiro espetáculo. O vinho era misturado com água em uma grande cratera, porque beber puro, como faziam os citas, era sinal de incivilidade. Cabia ao simposiarche decidir a proporção, fraco para conversas, forte para o caos. Era uma linha tênue, e tudo poderia desandar. Um convidado bêbado demais, e os diálogos platônicos viravam delírio dionisíaco. Cada simpósio tinha um propósito filosófico, poético, mas por baixo de tudo havia a noção de sole, o ócio sagrado dos gregos. Não era tempo perdido. Era onde as ideias nasciam. Jovens aristocratas afiavam o intelecto, jogavam com palavras, improvisavam versos e, quem sabe, até se apaixonavam. Antes dos debates, uma libação era feita a Dioniso, deus do vinho e do êxtase divino. Cantavam-se canções, às vezes por músicos contratados, às vezes pelos próprios convidados. Uma flautista podia tocar, uma cortesã podia propor um enigma a um hóspede. Mas tudo seguia uma ordem. O vinho circulava no sentido horário. Cada brinde correspondia à sua rodada. Beber rápido demais era mal visto. Virar um ébrio era uma vergonha. O convidado ideal era espirituoso, elegante e apenas bêbado o suficiente para dizer verdades belas. O simpósio era um palco onde os homens provavam não só a resistência ao vinho, mas a agudeza do espírito. Era uma dança entre razão e prazer. E se você quebrasse as regras, não ofendia apenas a si mesmo, profanava o próprio espírito da reunião. Até o espaço físico tinha significado. O andron, a sala dos homens, era uma arena para a performance da mente e do corpo. Um quadrado com clinai alinhados ao longo das paredes, largos o bastante para que um homem pudesse se recostar de lado, apoiado no cotovelo. O centro ficava livre, ideal para servos encherem as taças, para dançarinas ou para jogos improvisados, como arremessar borras de vinho em alvos. Sim, eles tinham jogos de bebedeira. A luz tremeluzia em lâmpadas de óleo, e o ar ficava denso com o cheiro de incenso queimado, carne assada e, às vezes, os perfumes das cortesãs. A atmosfera era íntima, sensorial, feita para dissolver inibições sem nublar a razão. As clinai eram dispostas em círculo, favorecendo o contato visual, os duelos verbais e as risadas compartilhadas. Não era apenas arquitetura, era psicologia. Ali, todos tinham o mesmo status. Ninguém sentava à cabeça da mesa, ninguém estava acima dos outros. Essa igualdade espacial alimentava uma democracia filosófica, igualdade por um instante em um mundo profundamente hierárquico. O clima dependia do anfitrião e dos convidados. Alguns simpósios eram conselhos políticos disfarçados de festa. Outros viravam competições de canto ou danças nuas. Outros, como os de Platão, tinham um tom quase religioso. Mas todos começavam da mesma forma, com um espaço compartilhado, uma bebida compartilhada e a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Até a decoração tinha seu peso. As paredes eram pintadas com cenas mitológicas, Heracles em um banquete com os deuses, Dioniso à frente de uma procissão ébria, sátiros perseguindo ninfas. Não eram apenas imagens bonitas. Eram lembretes da fina linha entre civilização e caos estático. Elas sussurravam: isso é um jogo, mas um jogo sagrado. E não se pode esquecer do vinho em si. Servido em quiliques decorados, muitas vezes com cenas eróticas ou cômicas no fundo, que só se revelavam à medida que o convidado esvaziava a taça. O momento da última gota era acompanhado por risos, rubores constrangidos ou um comentário espirituoso, dependendo de quem olhava. No centro de muitos simpósios, porém, havia uma dinâmica que ainda hoje intriga: a paiderastia, a relação entre o Erastes, o amante mais velho, e o Eromenos, o jovem amado.
Não era apenas tolerada, era idealizada. O mais velho era mentor, amante, guia em sabedoria e refinamento. O mais jovem, geralmente um adolescente de família nobre, era discípulo e objeto de admiração. O simpósio era seu palco. Essa relação não deveria ser apenas física, ao menos em teoria. Devia se basear em virtude, disciplina, transmissão de conhecimento e qualidades morais. Mas isso não eliminava a tensão erótica no ar. Os homens mais velhos usavam jogos de palavras e poesia para seduzir os rapazes deitados ao lado. Cumprimentos eram esperados e investidas grosseiras, condenadas. A chave era a contenção. Isso provava autodomínio, dignidade e seriedade das intenções. O jovem devia recusar, pelo menos em público. Sua virtude estava em saber rejeitar os avanços com graça. Quem cedesse rápido demais perdia valor. Quem recusasse sempre corria o risco de parecer frio ou arrogante. O ideal era mantê-los todos em suspense, ruborizado, brincalhão, provocador e, acima de tudo, atento. Ele devia absorver não só os sentimentos, mas a sabedoria. Nem todos os convidados participavam desse jogo. Os casados deviam se comportar com moderação. Mas, sejamos honestos, nem todos o faziam. Cortesãs podiam oferecer prazer físico, mas os rapazes davam algo mais precioso, inspiração. Eles eram as musas da elite masculina. Sua juventude lembrava aos mais velhos a fugacidade da beleza, a implacabilidade do tempo e porque a filosofia e o amor eram necessários para transcendê-los. Essa era a magia e o perigo do simpósio, um espaço onde a verdadeira essência humana se revelava, não pela força ou pela máscara social, mas pela vulnerabilidade calculada. Platão não escolheu o banquete por acaso para explorar a natureza do amor. Era ali, entre o corpo quente de um jovem ao lado e o vapor do vinho que subia da cratera, que a alma se desnudava o suficiente para questionar: o que é, afinal, o desejo? Não um mero impulso carnal, mas uma escada. Primeiro, o fascínio pela beleza de um rosto, de um gesto e depois, a admiração pela harmonia de um corpo e então, a compreensão de que essa beleza é apenas um reflexo frágil de algo maior, a ideia pura, eterna, que existe além dos sentidos. O vinho, nesse ritual, não era um fim, mas um meio. Um catalisador que, nas doses certas, dissolvia as barreiras entre o racional e o instintivo, permitindo que a filosofia nascesse não da frieza de um tratado, mas do calor de uma confissão. E que confissões eram aquelas? Não havia tema proibido quando Aquilix, a taça de cerâmica pintada com cenas de deuses e heróis, passava de mão em mão, girando no sentido horário como um relógio que marcava não as horas, mas os graus de ousadia. Cada gole era um convite: fale. Discuta. Provoque. Um homem podia ser desafiado sobre sua lealdade a Polis, sua crença nos deuses ou até suas preferências na cama e, se fosse hábil o suficiente, sair do embate não apenas ileso, mas admirado. Era um jogo de equilíbrio, a arte de ser brilhante sem ser arrogante, sensual sem ser vulgar, embriagado sem perder o domínio de si. O simposiarche, o mestre de cerimônias eleito para a noite, detinha um poder quase sacerdotal. Ele decidia a mistura do vinho na cratera central, e essa decisão ditava o tom de tudo. Uma proporção forte demais, e a noite desandaria em gritos, brigas ou atos que manchariam reputações, fraca demais, e os convidados adormeceriam antes que a poesia ou a filosofia pudessem florescer. A medida certa, porém, transformava o banquete em algo próximo do sagrado, um espaço onde Dionísio, o deus do êxtase, dançava ao lado de Apolo, o deus da razão, e ambos se permitiam ser seduzidos pela música da aulos, a flauta dupla que acompanhava os versos improvisados. Mas, e sempre há um mas quando os homens se reúnem para beber e filosofar, a linha entre a revelação e a ruína era tênue como a borda de uma taça cheia demais. Alcibíades, aquele gênio turbulento de olhos penetrantes e moral elástica, era a encarnação desse risco. Quando irrompeu no banquete de Platão, coroado de Hera como um Dionísio em carne e osso, já trazendo consigo o cheiro do vinho e do escândalo, não veio para debater, veio para desmontar. Sua fala sobre Sócrates não foi um elogio, foi uma declaração de guerra íntima, um misto de desejo não correspondido, admiração doentia e ressentimento por ter sido rejeitado pelo único homem que, talvez, pudesse tê-lo salvado. Ele não falava sobre o amor, ele era o amor em sua forma mais perigosa, obsessivo, possessivo, capaz de elevar ou destruir. E quando a noite terminou, como sempre acontecia com Alcibíades, deixou atrás de si não apenas uma sala em desordem, mas um presságio.
Sua vida, a traição a Atenas, a fuga para Esparta, a morte no exílio, foi um espelho distorcido do próprio Simpósio, todo brilho, nenhuma moderação. Porque esse era o outro lado da moeda, o banquete grego, por mais que celebrasse a inteligência, também era um terreno fértil para a queda. Um comentário mal colocado, um flerte ousado demais, um brinde que ofendesse os deuses e o que deveria ser uma noite de glória virava material para fofocas que destruíam carreiras. Os espartanos, com seu desprezo pela moleza ateniense, riam da ideia de homens deitados em almofadas discutindo poesia enquanto se embebedavam. Para eles, aquilo era fraqueza. E, em parte, tinham razão. Quando Atenas começou a declinar, o simpósio também se corrompeu. O vinho deixou de ser diluído, os convidados competiam não em eloquência, mas em quem aguentava mais. As auletrides, as flautistas, multiplicaram-se, e os filósofos, quando presentes, eram apenas figurantes em um espetáculo de excessos. O que era um ritual de elevação tornou-se uma paródia de si mesmo, hedonismo sem propósito, beleza sem significado. E no entanto, mesmo em sua decadência, o simpósio deixou uma marca indelével. Porque, no fundo, os gregos entendiam algo que nós, modernos, muitas vezes esquecemos, que o ócio não é o oposto do trabalho, mas seu complemento necessário. Sole, a palavra grega para lazer, é a raiz de a escola. Não por acaso. O banquete era uma escola de outro tipo, uma onde se aprendia não por obrigação, mas por prazer, não pela voz de um mestre, mas pelo choque de ideias entre iguais, não em silêncios reverentes, mas entre risadas, insultos velados e taças que se esvaziavam ao ritmo das perguntas sem resposta. O que é a virtude? A alma é imortal? O prazer é um bem em si, ou apenas um engodo? Essas não eram questões abstratas. Eram pessoais, urgentes, debatidas entre goles de um vinho que queimava a garganta e abria a mente. Hoje, quando nos reunimos em jantares que se estendem até a madrugada, em grupos de leitura que derivam para discussões sobre o sentido da vida, em podcasts onde amigos bebem e dissecam a realidade entre uma piada e outra, somos herdeiros daquele mesmo espírito. Até os defeitos do simpósio nos perseguem, a exclusão das mulheres, a hierarquia implacável da beleza e da idade, o perigo de que a liberdade se transforme em licenciosidade. Mas também herdamos sua maior lição, que as ideias mais profundas muitas vezes nascem não em salões austeros. No excesso, mas na própria essência do que significa ser humano, um ser que pensa enquanto sente, que busca a verdade através do prazer, que transforma o ato de existir em uma dança entre o sagrado e o profano. Essa foi a revolução silenciosa do simpósio e, de certa forma, de toda a antiguidade, a descoberta de que a inteligência não precisa ser árida, nem o corpo um estorvo para a alma. Que a beleza pode ser um caminho para o conhecimento, assim como o riso pode ser a porta de entrada para verdades que o silêncio jamais revelaria. E se os gregos nos ensinaram a unir o vinho à filosofia, os egípcios, mestres de outra sabedoria milenar, nos mostraram que até a própria aparência pode ser um ato de devoração. Imagine-se nas ruas poeirentas de Tebas ou Mênfis, onde o ar vibra com o cheiro de incenso queimado, lótus em decomposição e o doce amargo do vinho de palma. Não são os obeliscos nem os templos monumentais que primeiro chamam sua atenção, mas eles, homens e mulheres cujos rostos são esculpidos por linhas negras e audazes, traçadas com uma precisão quase cirúrgica dos cantos dos olhos até as têmporas. Não é maquiagem. É uma linguagem. Cada pincelada de col, cada fio de peruca elaborada é uma sentença, um código que declara ao mundo: aqui está quem eu sou, no que acredito e qual o meu lugar entre os deuses e os mortais. Para os antigos egípcios, a estética nunca foi frivolidade. Era teologia aplicada à pele. O col, essa pasta negra feita de galena moída, sulfeto de chumbo, ou malaquita esverdeada, não se limitava a emoldurar os olhos, protegia-os. Não apenas do sol escaldante, como fazem hoje os atletas com suas faixas escuras sob os olhos, mas das forças que o olho nu não podia ver, espíritos malignos, miasmas do Nilo, as moscas que carregavam doenças. A ciência moderna confirmaria séculos depois o que os sacerdotes já sabiam: o sulfeto de chumbo tinha propriedades antimicrobianas, capazes de afastar infecções. Sua linha não era apenas um adorno, era um escudo. E, em um mundo onde a morte podia chegar pela picada de um inseto ou pela água que se bebia, o escudo era uma questão de sobrevivência. Mas a peruca era outra declaração de guerra contra o caos, contra a decadência, contra o próprio tempo. Em uma terra onde o calor era implacável e a higiene uma questão de vida ou morte, raspar a cabeça era um ato de purificação.
O cabelo natural, sujo e úmido, atraía parasitas, a careca, limpa e fresca, era um símbolo de ordem. Mas a nudez do crânio também era uma vulnerabilidade. Então, eles criaram uma armadura de fios, perucas de lã, linho ou cabelo humano, trançadas com tal perfeição que pareciam esculturas vivas. Algumas eram simples, outras eram torres de cachos e tranças, coroadas por cones de gordura aromática que derretiam lentamente ao longo do dia, perfumando quem passava por perto. Uma peruca bem feita não era um acessório. Era um status. Era prova de que seu portador pertencia ao mundo dos civilizados, dos puros, dos que tinham o direito de se apresentar diante dos deuses sem vergonha. E aqui está o paradoxo fascinante. Em uma sociedade onde a morte era uma obsessão, onde até os mortos eram mumificados para enfrentar a eternidade com dignidade, a aparência não era vaidade. Era preparação. Subir as escadas de um templo sem os olhos devidamente pintados ou a cabeça coberta pela peruca adequada era como comparecer a uma batalha sem armadura. Você não estava apenas mal vestido. Você estava desprotegido. O col e a peruca eram, juntos, um ritual diário de renovação, uma maneira de dizer aos deuses que você estava pronto para o dia, que honrava as regras do cosmos, que seu corpo, mesmo em sua fragilidade, era um templo em miniatura. Os pobres, é claro, não tinham acesso aos cols mais refinados, feitos de galena pulverizada com óleos de mirra, nem às perucas de cabelo humano trançado por artesãos. Mas até eles encontravam seu jeito. Usavam carvão moído ou óxidos mais baratos, aplicados com palitos de madeira rude. Suas perucas, quando as tinham, eram de fibras vegetais, menos duradouras, mas não menos significativas. Porque o ato em si, pintar os olhos, cobrir a cabeça, era uma comunhão. Era dizer, eu também pertenço a este mundo ordenado. Eu também mereço proteção. Até os trabalhadores que arrastavam blocos de pedra para as pirâmides carregavam consigo um pouco dessa magia, seus olhos sublinhados de preto, sua pele untada com óleos contra o sol, seus corpos envolvidos em linho branco. Eles não eram menos divinos por serem pobres. Apenas tinham menos ouro para oferecer aos deuses. E havia algo profundamente íntimo nesse gesto. Passar o col ao longo da pálpebra não era como passar batom hoje. Era um ato quase sagrado, uma meditação. Os dedos tremiam levemente ao traçar a linha perfeita, como se estivessem escrevendo um feitiço na própria carne. Que meus olhos vejam a verdade. Que sejam protegidos do mal. Que eu seja visto como mereço. Porque, no Egito Antigo, os olhos não eram apenas janelas da alma. Eram portais. O olho de Horus, símbolo supremo de proteção e cura, era invocado a cada piscar. Pintar os olhos com col era invocar esse poder, era vestir-se com a armadura dos deuses. As perucas, por sua vez, eram mais do que adereços. Eram histórias. Uma peruca passada de mãe para filha carregava consigo as bênçãos das gerações. Uma peruca enterrada com seu dono era um mapa para outra vida, um guia para que a alma reconhecesse seu corpo na eternidade. Até as crianças, mesmo as reais, usavam uma mecha lateral, a antrança da juventude, como um sinal de que ainda não haviam cruzado completamente para o mundo dos adultos. Era uma linguagem visual tão rica que um estranho poderia ler sua vida inteira apenas olhando para sua cabeça, seu status, sua profissão, sua relação com o divino. E assim, entre os gregos e seus simpósios embriagados de ideias, e os egípcios com seus rostos pintados de propósito, a antiguidade nos deixou uma lição que ainda lutamos para aprender, que a beleza não é o oposto da profundidade, que o ritual não é inimigo da razão, que até o ato de se enfeitar pode ser uma forma de resistência contra o caos. Porque, no fundo, tanto o col quanto o vinho do simpósio eram a mesma coisa, maneiras de dizer ao mundo e a si mesmo que, mesmo em meio à fragilidade da carne, somos capazes de criar ordem. Que, mesmo diante da morte, escolhemos pintar nossos olhos e erguer nossas taças. Que, no final das contas, ser humano é isso, a ousadia de acreditar que até o efêmero pode ser sagrado. Se a peruca era a coroa, o cone aromático era o nimbo. Nenhuma imagem no Antigo Egito estava completa sem o perfume que se carregava literalmente na cabeça. Aqueles estranhos cones que vemos nas frescos egípcios, equilibrados sobre as tranças elaboradas, não eram meros enfeites, eram amalgamas sólidas de óleos, gorduras e essências que derretiam lentamente, envolvendo seu portador em uma aura divina.
feitos à base de gordura animal ou cera de abelha, infundidos com mirra, incenso, lótus ou canela, eles se liquefaziam sob o sol escaldante, liberando fragrâncias que não eram apenas prazerosas, mas declaratórias: eu sou puro. Eu sou sagrado. Eu cheiro como os deuses. No Egito, o aroma não era luxo, era virtude moral. A pureza andava de mãos dadas com a divindade. Os próprios deuses eram descritos como perfumados, e nos templos queimava-se incenso diariamente para invocá-los. Caminhar pelas ruas exalando lótus ou mirra não era apenas uma questão de atração, mas de ressonância espiritual. Uma pessoa perfumada era uma pessoa civilizada, alinhada com Maat, o princípio cósmico de ordem que rege o universo. Os cones aromáticos não se reservavam apenas às festas, embora a elite os exibisse em banquetes e cerimônias, o ato cotidiano de ungir o corpo com óleos e bálsamos era um ritual acessível a todos. Até os trabalhadores, após um dia sob o sol implacável, lavavam-se e untavam a pele. Era parte do que significava ser humano e ser digno. Até as perucas tinham seu próprio aroma. Algumas eram guardadas com folhas perfumadas ou ervas entrelaçadas nos fios, outras, refrescadas com óleos esfregados nas fibras. O cabelo de um egípcio abastado não apenas brilhava, exalava o divino. E esse perfume falava por si: status, devoção, desejo. Curiosamente, essa obsessão pelos aromas tinha também um propósito prático: os cones derretidos hidratavam a pele e os cabelos no clima árido, além de afastar insetos. Mais uma vez, beleza e utilidade caminhavam juntas, como dois lados de uma mesma moeda sagrada. Mas talvez o aspecto mais fascinante da cultura egípcia de beleza fosse seu caráter igualitário. Em um mundo onde os padrões modernos frequentemente restringem a cosmética às mulheres, o Egito antigo dissolvia essas fronteiras. Homens delineavam os olhos, mulheres raspavam a cabeça. Todos se untavam com óleos, usavam perfumes e vestiam perucas em dias festivos. A beleza não tinha gênero. Era sagrada, higiênica, profundamente social. Um homem de alto escalão poderia começar seu dia com um banho completo, seguindo-se a aplicação de óleos aromáticos e, então, traçar com mão firme o col, aquela linha negra espessa que se estendia além das pálpebras, emulando o olhar dos faraós e dos deuses. Não era vaidade, era identidade. As mulheres repetiam o ritual, mas com maior elaboração nos penteados e nas fragrâncias. Para a elite feminina, os padrões eram rígidos: pele imaculada, perucas intricadas, lábios pintados com ocre ou carmim, olhos amplos e bem definidos. No entanto, aqui está a diferença crucial: esses rituais não eram competições com outras mulheres nem tentativas de seduzir homens. Eram atos de alinhamento com o divino. Afinal, os deuses eram retratados em todo o seu esplendor, adornados, impecáveis, radiantes. A androginia, aliás, tinha um peso simbólico profundo na iconografia egípcia. As divindades borravam constantemente as linhas de gênero. Hathor, deusa da beleza e da fertilidade, era ao mesmo tempo maternal e erótica. Osíris, senhor do submundo, era representado com pele esverdeada, barba postiça e maquiagem que em nada evocava uma masculinidade agressiva. Até os faraós, como Akenaton, eram retratados com traços deliberadamente ambíguos: ventre arredondado, olhos amendoados, quadris largos. Essa aceitação cultural da adornação por ambos os sexos criava uma sociedade onde a aparência não era apenas permitida, era esperada. Um homem que não delineasse os olhos ou não usasse perfumes poderia ser visto como preguiçoso, incivilizado ou até ímpio. O cuidado pessoal não era um capricho, era um dever. Até os servos e trabalhadores participavam do ritual, ainda que com materiais mais simples. Usavam fuligem no lugar do galena, óleos vegetais em vez de perfumes importados, perucas de linho em vez de cabelos humanos. Mas a intenção era a mesma: apresentar-se inteiro, limpo, digno de respeito. No Antigo Egito, estar limpo significava estar próximo dos deuses. A sujidade não era apenas desconfortável, era impura em sentido espiritual, e a higiene pessoal era uma forma de disciplina sagrada. Por isso, perucas, col, perfumes e cosméticos não eram meros acessórios de riqueza ou frivolidade. Eram provas físicas de sua posição, disciplina e direito de participar da vida comunitária. Comecemos pelo básico: o cabelo. Raspar a cabeça e o corpo era comum a homens e mulheres. Os fios retinham suor e piolhos, inimigos em um clima desértico. Uma cabeça cuidadosamente depilada simbolizava ordem, autocontrole, pureza ritual.
Não à toa, os sacerdotes, que serviam nos templos, deviam raspar-se completamente e banhar-se várias vezes ao dia. Seus deveres sagrados exigiam não apenas devoção, mas uma limpeza visível. As perucas surgiram como solução prática e simbólica, permitiam manter a pureza ritual sob elas enquanto exibiam um visual impecável. O banho era uma prática diária para quem pudesse dispor de tempo e água. Quanto mais rica a pessoa, mais elaborado era seu regime de higiene. Casas abastadas tinham bacias especiais e servos que derramavam água infundida com pétalas de lótus ou rosas sobre o corpo. Lavava-se com natrão, um sal mineral natural que funcionava como sabão, e finalizava-se com uma generosa camada de óleo para manter a pele macia. Seu perfume também falava por você. Um óleo barato de rícino ou moringa podia durar um dia, mas as essências de incenso, canela ou lótus o distinguiam como alguém de status elevado. Estar limpo e perfumado era ser respeitável, estar sujo ou mal cheiroso não era apenas uma falha pessoal, era um escândalo social. E quanto ao seu col? A qualidade do pigmento, a finura com que era moído, os minerais utilizados e a precisão da aplicação eram mais um indicador visível de classe. Linhas tremidas ou materiais baratos o denunciavam instantaneamente. A caixa de col de um nobre poderia ser esculpida em marfim ou alabastro, enquanto a de um trabalhador seria talhada grosseiramente em argila ou madeira. Até as roupas reforçavam esses sinais de pureza. Os tecidos de linho branco, leves e respiráveis, eram os mais valorizados, símbolos de limpeza. Manchas ou panos sujos denunciavam preguiça ou baixa posição. No Antigo Egito, a beleza não pertencia apenas aos vivos. Ela acompanhava o indivíduo até além da morte. O mesmo col, as perucas e os perfumes que marcavam pureza, classe e devoção na vida cotidiana eram meticulosamente colocados nas tumbas, para que acompanhassem o falecido em sua jornada. A morte, para os egípcios, não era um fim, mas uma passagem. E você devia estar no seu melhor, impecável, ao encontrar os deuses. As pinturas tumulares e os objetos funerários revelam quão profundamente os rituais de beleza estavam entrelaçados com as práticas mortuárias. As múmias da nobreza eram enterradas com seus potes de cosméticos, frascos de col, baús de perucas, espelhos e amuletos perfumados. Até na eternidade, a aparência importava. Porque, no fundo, ser egípcio era entender que a beleza não era vaidade, era uma forma de imortalidade. Uma maneira de dizer aos deuses, e a si mesmo, que mesmo a carne perecível podia aspirar ao eterno. Que até o pó, quando pintado com esmero, podia se tornar sagrado. Os óleos sagrados, os pentes de marfim e as navalhas de bronze não eram meros acessórios, eram instrumentos de uma liturgia cotidiana. Em alguns sarcófagos, o morto era retratado com olhos meticulosamente pintados e cabelos impecáveis, muitas vezes coroados por perucas cerimoniais adornadas com ouro ou lápis-lazuli. A mensagem era clara: a alma deveria apresentar-se ao além não apenas pura, mas composta, como um Deus que desce de seu trono. Os sacerdotes que preparavam o corpo não se limitavam a embalsamá-lo, eles o consagravam. Com linhas precisas de col, traçavam os olhos do falecido como se desenhassem portais para a eternidade. Ungiam a pele com óleos aromáticos, ajustavam as perucas com gestos quase cerimoniosos antes de envolvê-lo nas faixas de linho. O propósito era duplo: preservar a carne e elevar o espírito. Aqui, a beleza não era mero ornamento, era transfiguração. O ritual da abertura da boca, um dos mais solenes, não apenas restaurava simbolicamente os sentidos do morto, mas recriava sua essência. Os olhos pintados não eram uma metáfora, eles deveriam ver novamente no mundo dos deuses. Os cones de mirra derretidos sobre a cabeça liberavam fragrâncias que a alma inalaria no paraíso, enquanto espelhos polidos garantiam que, mesmo na morte, o falecido pudesse contemplar sua própria perfeição. Até os deuses do submundo eram retratados com uma beleza austera. Anubis, o chacal de olhos delineados, exibia traços idealizados. Ísis e Neftis, protetoras dos mortos, apareciam com cabelos impecáveis e cosméticos divinos. Não eram apenas arquétipos, eram instruções. Para os egípcios, descuidar da aparência na morte era mais que negligência, era uma ofensa cósmica. Apodrecer, cheirar mal, apresentar-se desalinhado não eram falhas físicas, mas espirituais. Por trás da sofisticação dos rituais e dos instrumentos, todos meticulosamente craftados, ritualizados, aperfeiçoados, escondia-se uma verdade incômoda: a beleza era uma obrigação sagrada.
Se você fosse um nobre preparando-se para um banquete, uma cerimônia no templo ou sua própria jornada para o Dua, não aplicaria o col com descuido nem pentearia os cabelos ao acaso. Você teria um arsenal pessoal de elegância. Comecemos pelos espelhos. Feitos de cobre ou bronze polido até brilhar como água sob o sol do Nilo, esses discos portáteis refletiam não apenas rostos, mas destinos. Seus cabos, esculpidos em madeira, marfim ou faiança, muitas vezes assumiam a forma de deuses, lótus ou símbolos protetores, porque olhar-se neles não era vaidade, era comunhão. Era lembrar que a simetria do rosto ecoava a ordem do universo, que cada traço bem delineado era um verso no poema cósmico que os egípcios chamavam de Maet. Os aplicadores de col, por sua vez, não eram meros pincéis, eram cetros de transformação. Hastes finas de osso, marfim ou metal, projetadas para mergulhar em vasilhas de pedra ou cerâmica cheias de pó de galena ou malaquita. Aplicar aquelas linhas não era um gesto mecânico, era um rito. Alguns aplicadores eram tão valiosos que acompanhavam seus donos até a tumba, como se, mesmo na morte, fosse preciso traçar os olhos para enxergar os mistérios do além. Os pentes para perucas, largos e planos, esculpidos em madeira ou marfim, eram feitos para domar os cachos intrincados das cabeleiras postiças sem danificá-los. Um nobre possuía kits completos, navalhas para depilação, pinças para sobrancelhas, frascos de bálsamos aromáticos. Algumas mulheres de alto status tinham servas cujo único ofício era cuidar das perucas e criar fragrâncias personalizadas, porque, no Egito, até o cheiro era uma assinatura divina. As paletas de cosméticos, placas de pedra onde se moíam e misturavam pigmentos, eram tão comuns quanto os pães nas mesas. Encontravam-se até em tumbas infantis, prova de que a iniciação na arte da beleza começava cedo. A famosa paleta de Narmer, uma das relíquias mais antigas do Egito, mostra que esses instrumentos existiam desde o alvorecer da civilização, unindo política, ritual e estética em um único objeto. Eles não eram guardados em gavetas, eram exibidos. Decorados com figuras de animais ou inscrições protetoras, serviam como lembrete, a beleza não era um adendo à vida. Era seu eixo. Quando você pintava o rosto, não estava apenas se embelezando, estava participando de um sacramento, usando ferramentas consagradas por milênios de tradição. Passaram-se séculos desde que o último faraó traçou sua linha de col ou uma dama colocou um cone de mirra sobre a peruca. No entanto, a linguagem visual dessa beleza ainda ressoa, ecoando em passarelas, tutoriais de maquiagem e no imaginário cultural. A Vinge de Eliner, aquela linha audaciosa que se estende além do canto dos olhos, é um legado direto dos templos de Hathor. Cleópatra não inventou o estilo, mas o elevou a símbolo universal de poder, mistério e sedução. Seu rosto, imortalizado em afrescos e filmes, transformou o delineador egípcio em um código de fascínio que atravessa milênios. As perucas, outrora símbolos de status e higiene no Egito, hoje falam de reinvenção. Usadas por celebridades, sobreviventes de câncer ou artistas, elas carregam a mesma mensagem ancestral: eu decido como me apresento ao mundo. Os óleos, sais e argilas que lhes aplicavam não eram apenas tratamentos, eram atos de devoção. As rotinas de skincare modernas, com seus múltiplos passos, são herdeiras daquelas vasilhas de ungüentos de Tebas. Até a pop culture rende-se a esse fascínio. Filmes, clipes, desfiles e marcas de cosméticos recorrentes à iconografia de Nefertiti ou à máscara de Tutankhamon. Não eram apenas governantes, eram arquétipos. Seus padrões de beleza, outrora fundados em crenças sagradas, tornaram-se sinônimos globais de elegância e mistério. Mas o maior legado não é o estilo, e sim a filosofia. Para os egípcios, a beleza nunca foi apenas pele profunda. Era saúde, santidade, identidade, ordem social, tudo traçado a carvão e esculpido em tranças. Em um mundo que ainda busca equilibrar imagem, autenticidade e ritual, sua mensagem permanece intacta: a beleza é poder, é escudo, é destino. E dos templos de Karnak aos espelhos modernos, essa verdade continua a delinear nossos olhos.